Jesus, ele deixou um convite para toda a humanidade. Ele, quando estava aqui na terra, ele chamou algumas pessoas e ele disse: vem e segue-me. E neste momento o convite permanece o mesmo. Ele fala com todos. Se vocês estão aqui esta noite é porque ele já falou consigo. Ele disse: vem e segue-me. Sai e segue-me. E esse convite, no Velho Testamento, ele foi feito ao povo de Israel, como povo escolhido de Deus. Deus, ele disse a Abraão que ele ia dar, ele ia abençoar a sua descendência. E em Deuteronômio, quando o povo de Israel foi liberto do deserto, Deus, ele falou através de Moisés e diz assim, Deuteronômio 30, 19, diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua semente. Hoje continua a ser-nos proposto precisamente a mesma coisa. A vida ou a morte, a bênção ou a maldição. E cabe a cada um de nós escolher. O convite é feito, porque Deus, ele estende o seu convite a toda a humanidade. Ele não faz exceção de pessoas, ele não ama um mais do que os outros, ele tem propósitos diferentes para cada pessoa, mas ele ama cada um da mesma maneira. E ele continua a dizer: vem e segue-me. Quando ele começou a escolher os seus discípulos, pessoas para o seguirem, eu amo ler estas partes porque foi de uma maneira muito simples. Ele começou o seu ministério, ele começou a sua pregação, ele começou a curar, ele começou a libertar. E ele chegava perto de algumas pessoas que ele queria que o seguissem. Ele dizia: vem e segue-me. Eles largavam tudo e o seguiam. Eu quero ler em Marcos 1, 16 a 20. E diz assim: andando junto ao mar de Galileia, viu Simão e Pedro, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse: vinde após mim, e lhes farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiram. E passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou. E eles, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados, foram após ele. Aqui vemos 4 dos discípulos de como ele os chamou. Eles não estavam simplesmente sem fazer nada, eles estavam a trabalhar, eles estavam ocupados, mas mesmo assim, quando Jesus passou e fez o convite, eles largaram tudo e eles foram atrás deles. Eu também quero ler Lucas 5, como ele chamou Levi, 27 e 28 diz assim: e depois disso saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Os históricos pensam que este Levi é o Mateus que escreveu o Evangelho de Mateus, discípulo de Jesus. Ele era uma pessoa que tinha instrução, ele era um publicano. Os publicanos não eram pessoas que os judeus gostavam, porque eles eram coletores de impostos. E então, na realidade, eles trabalhavam para os romanos, para o Império Romano. E então ele não era propriamente uma pessoa que nós iríamos pensar que Jesus iria escolher. Mas ele chegou-se perto dele e ele chamou. E ele, independentemente daquilo que ele estava a fazer, e normalmente os publicanos, eles eram pessoas que tinham dinheiro porque também eles roubavam um pouquinho, não é? Eles tinham o seu ordenado também do Império Romano, o que era raro naquela altura haver pessoas que tinham um emprego fixo, como nós temos agora. Independentemente disso tudo, diz aqui que ele o seguiu, que ele foi, que ele não olhou para trás. Se vocês lerem mais à frente, depois um pouquinho, nesta passagem em Lucas 5,
Vocês veem que ele fez um grande banquete para Jesus. Ele convidou vários dos amigos deles, publicanos, e os fariseus, eles foi das vezes que eles criticaram Jesus muito. Porque é que Jesus, um profeta, um mestre, estava a comer com os pecadores? Eles perguntaram aos seus discípulos. E Jesus diz que é os que estão doentes que precisam de médico e não os que estão sãos. Então, nós sabemos que o convite está feito. Eu quero só ler mais um exemplo de outra pessoa que queria seguir Jesus. Mas na realidade ele queria seguir Jesus à sua maneira. Marcos 10, vou ler do versículo 17 a 22. E diz assim: pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém há bom, senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém. Honra a teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondeu e lhe disse: mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa. Vai e vende tudo quanto tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. O convite foi igual, mas neste caso a resposta foi diferente. Aqui Marcos não diz, mas está registado também em Mateus e Lucas, diz que era um jovem rico. Alguém jovem que realmente, eu creio que ele tinha um desejo muito grande de seguir a Jesus. Por isso ele foi ter com ele. Ou talvez ele queria mostrar a Jesus quão bom ele era, não é? Que ele seguia todos os mandamentos. Ele conhecia os mandamentos. Quem olhava para este jovem, ele pensava assim: é o jovem que eu quero que a minha filha case. É um jovem tão bom. Ele obedece, ele era honesto, trabalhador, ele respeitava os pais, ele provavelmente ajudava as pessoas. Ele era um bom rapaz, como a gente chama. Ele era uma boa pessoa. Mas na realidade ele era uma boa pessoa aos nossos olhos, aos olhos humanos. Porque na realidade a Bíblia diz que não há ninguém que é bom. Não há quem faça o bem. Todos pecaram. Todos estão destituídos da glória de Deus. E então, aos nossos olhos e aos olhos da sociedade naquela época, este era um bom rapaz. Só que ele precisava de algo e Jesus conhecia o seu coração. Havia algo na vida dele que ele não conseguia largar, que neste caso eram as riquezas. Às vezes a gente pensa, para ser cristão nós não precisamos de ser ricos. Não é verdade. Há verdadeiros cristãos, pessoas que amam a Deus, pessoas que seguem a Deus, pessoas que são usadas por Deus, que têm muito dinheiro. O problema não é o dinheiro, é o nosso coração, é o amor ao dinheiro. É onde é que nós temos as nossas prioridades. Porque Deus, Ele nos chama para nós seguirmos a Ele a 100%. E isto aqui é muito claro, muito claro. Não dá para só fazer algumas coisas e não se fazer outras. Deus é um Deus que Ele requer tudo da sua vida. Seguir a Deus, quando Deus faz este convite, Ele diz: vem e segue-me. E nós temos que largar tudo para trás. Tudo aquilo que um dia nós amamos, tudo aquilo que nós trabalhávamos, tudo aquilo que nós desejávamos, todos os nossos sonhos, tudo aquilo que realmente nós queríamos, nós devemos largar para trás para seguir a Jesus. Não quer dizer que a gente tenha que mudar totalmente a nossa vida.
Mas a nossa prioridade, a partir do momento que nós decidimos seguir Jesus, deve ser fazer a sua vontade e não a minha. Ser usado por Deus. Que a minha vida seja usada para a glória de Deus. Tudo o que eu faço, tudo o que eu digo, onde quer que eu esteja, tem que ser para a glória de Deus. Não dá para seguir a Deus 80%, 90% ou mesmo 99,9%. Não dá. E é isto que Jesus estava-nos a mostrar através deste jovem. É isto que ele estava a mostrar. Eu te quero por inteiro. Eu morri por ti e eu quero que tu me dês toda a tua vida. A pregação hoje chama-se Dizendo Sim a Jesus. Este sim é algo que é a coisa mais importante, a decisão mais importante que você pode fazer. Mas é algo que você deve saber aquilo que você está a fazer. Porque não há meios termos. Não há só um pouquinho. Jesus não é algo que nós colocamos como acessório, não é algo que nós só pensamos quando é sábado ou quando é domingo, não é algo que simplesmente nós buscamos só quando nós precisamos de alguma coisa. Jesus tem que ser a nossa vida, tem que ser a nossa prioridade. O amor que nós temos por Deus tem que ser de tal maneira tão grande que aquele amor que nós temos por alguém é considerado ódio. Não é nada comparado com o amor que nós temos a Deus. Esse é o chamamento de Jesus. E é difícil nós ouvirmos estas coisas. É difícil. Mas não adianta nós nos estarmos a enganar. Nós não podemos, não existe. Às vezes a gente ouve falar, vocês já ouviram falar da expressão do cristão Raimundo? Um pé na igreja, um pé no mundo. Ou cristão a tempo part-time. Não existe, irmãos. Não existe. Com Deus não é assim. Não é. Nós enganamos-nos a nós próprios e nós pensamos que enganamos Deus quando nós simplesmente o seguimos alguns dias. Quando nós precisamos, quando nós queremos. Nós temos que dizer sim, mas esse sim tem que ser constante, diário e a cada dia mais apaixonante. A cada dia mais e mais. Em todas as nossas ações, em tudo aquilo que nós desejamos, Ele ser a nossa prioridade. Porque é isso que Ele deseja. Ele não deixou que este homem, que este jovem o seguisse. Ele não deixou que ele fosse para trás. E aqui a palavra que a mim me toca mais, diz assim, é por isso que eu escolhi Marcos, que diz assim, olhando para ele, o amou. Porque Jesus o amou e porque Jesus nos ama, Ele diz assim, larga e segue-me. O que é que ainda te está a segurar? Qual é a área da tua vida que tu estás a colocar acima de mim? O que é que tu precisas de largar? Porque tu não podes continuar a viver uma vida dividida. Tu não podes ter um coração dividido. O teu coração ou pertence a Deus ou pertence ao diabo. Não há. Não existe cristão Raimundo, existe cristão que ainda está em crescimento. Nós todos erramos. Eu não estou a dizer que ser cristão é ser perfeito. Mas a cada dia nós buscarmos haver um crescimento. Porque se nós estamos na igreja 5, 10 anos, 15 anos e nada na nossa vida mudou, então nós temos que avaliar e pensar, provavelmente eu não estou a seguir a Jesus. Provavelmente ainda há coisas na minha vida que eu tenho que largar e dizer sim a Deus. Eu te quero. Eu te vou seguir. Não importa o custo, não importa o que doa, não importa. Eu digo sim. Eu digo sim. Eu tenho plena consciência daquilo que tu me estás a apresentar. Eu tenho plena consciência
daquilo que eu tenho que largar, mas mesmo assim eu digo sim a ti e digo não ao mundo. Eu coloco tudo aquilo que eu tenho em ti. Eu abro o meu coração completamente. Eu coloco-te em primeiro lugar nas minhas coisas. Eu digo não à minha carne. Eu digo não ao mundo. Eu digo não ao diabo. Não há outra maneira de seguir Jesus. Jesus disse assim: quem comigo junta, quem não, comigo não junta, espalha. Quem não está comigo, está contra mim. Não há meio termo, não há meio termo, irmãos. Não há meio termo. Nós temos que decidir hoje, assim como Moisés falou com o povo israelita, e depois mais à frente Josué, ele fala novamente ao povo: escolham hoje a quem é que servir. Escolham hoje. Irmãos, não há como continuar a balançar entre dois mundos. Escolham hoje a quem é que vocês serviam. Querem servir. E como Josué diz assim: quanto a mim, à minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Eu não sei o que vocês querem fazer, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Uma escolha. Não só de hoje, é uma escolha diária que nós temos que fazer. Deus é um Deus zeloso. É um Deus zeloso. E Ele quer exclusividade na nossa vida. Um dos versículos que eu mais gosto, 1 Pedro 2,9, diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Glória a Deus! Isto é o que nós somos. Os que seguem a Deus, eles são geração eleita. Nós somos sacerdócio real. Nós somos nação santa. Nós somos povo de exclusividade de Deus. Exclusividade. Nós somos de Deus. Jesus, Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Às vezes a gente diz: você quer fazer Jesus seu Senhor e Salvador. Ele já é seu Senhor e Ele já é seu Salvador. Mas você tem que se entregar a Ele. Mas uma das coisas é que Ele é Senhor. A gente pode aceitar esse senhorio ou não aceitar o senhorio de Deus. A gente pode se submeter a Ele ou continuar em rebeldia. Todos aqueles que não se submetem são rebeldes. A Bíblia diz que todos pecaram, eles estão destituídos da glória de Deus. Não há um justo sequer. Não existe ninguém. Salvação só existe em Jesus. E nós, para além de querermos a sua salvação, nós temos que nos entregar e aceitar o seu senhorio. Que Ele reine sobre nós. Isto não é uma democracia. Isto é um reino. Nós somos chamados a fazer parte de um reino. Do reino de Deus. Um reino tem um rei. E nós, às vezes, nós não conseguimos entender muito bem isso, porque nós não vivemos num reinado. Mas, pelo aquilo que eu vejo nos filmes, o rei manda e o povo obedece. Havia reis justos, havia reis injustos, mas ele mandava e toda a gente obedecia. Ou então ia para a prisão. Mas, graças a Deus, nós temos um rei justo, um rei que nos ama. Um rei que é misericordioso, um rei que nos conhece, um rei que nos aceita, um rei que nos quer usar para o seu reino. Ele quer nos usar a cada um de nós. E Ele diz para quê? Para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Glória a Deus. Irmãos, nunca se esqueçam daquilo que Deus fez por si. Você estava no pântano e se você ainda não o conhece, fale comigo no final. Todos nós nascemos em pecado, todos nós precisamos de um Salvador. Nós estávamos nas trevas, nós nem conseguíamos ver a nossa necessidade. Deus teve que abrir os nossos olhos.
E Ele nos tirou do Pantanal, Ele nos tirou da escuridão, Ele nos tirou das trevas, Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor, para a luz. Nós hoje vivemos em luz. E o que Ele quer que nós façamos, a nossa responsabilidade, porque Ele fez isso, era para nós anunciarmos as grandezas de Deus. É nós falarmos sobre esse amor. Nós falarmos, e não só falar, mas viver aquilo que nós queremos. Porque não adianta falar e fazer outra coisa. Esse é o objetivo da nossa vida. Para nós podermos trazer alguém que ela conheça as maravilhas de Deus, nós temos que também ser exemplo. E nós temos que seguir a Jesus a 100%. Nós temos que escolher hoje, sim ou não. Queremos ou não queremos. Deus não força ninguém. Mas Ele ama cada um de vocês aqui. Ele ama as pessoas lá fora. Ele nos chama para ser santos. Santo significa separado, consagrado a Deus. O seu corpo não é seu, é de Deus. Tudo aquilo que você tem não é seu, é de Deus. E é para trazer glória a Deus, para fazer a vontade de Deus. Alguém que diz sim a Jesus é alguém que vive querendo fazer a sua vontade, fazendo os ensinamentos de Jesus, evitando ambientes depravados, imoralidades, evitando coisas que nos contaminam, vivendo neste mundo, mas não sendo deste mundo. Porque nós somos cidadãos do céu. Isso é que significa ser santo. Somos separados, somos consagrados para fazermos aquilo que Deus quer que a gente faça. Temos que escolher, temos que escolher. Na tradição judaica, no costume judaico, havia duas cerimónias que marcavam o casamento de um casal. Havia o noivado e havia o casamento. O noivado era onde as pessoas, as duas famílias se juntavam. Antes disso já tinha havido um acordo prévio entre a família do noivo, a família da noiva, neste caso os pais, eles acertavam os dotes, eles acertavam as ofertas, as transições todas, porque na realidade o casamento nessa altura era como uma transição de negócios, muitas vezes, e então eles acertavam tudo. E entretanto eles juntavam-se, eles marcavam uma data, e eles juntavam as duas famílias. Até essa altura, a noiva, ela não tinha dizer nenhum. Eles simplesmente, eles acordavam, não é? Juntavam as famílias. E havia um acordo que eles iam ler e começava a troca dos dotes, a troca de presentes, tudo, não é? E depois havia um momento crucial. Era o momento em que o noivo, ele pegava num copo de vinho e os dois, eles estavam debaixo de um... Como é que se chama? Não me lembro. Tradicional judaico, que ainda hoje a gente usa, não é? Era o... Tem um nome, eu agora não me estou... Isso. Precisamente, obrigada. Eles estavam debaixo, que simbolizava a mão de Deus, não é? E é por isso que a gente ainda usa muito o arco, que simbolizava a mão de Deus. E então eles estavam lá, o noivo e a noiva, e o noivo, ele virava-se para a noiva e ele dava-lhe o copo de vinho. Nessa altura todos prendiam a respiração. Porquê? Porque essa altura era a altura que a noiva podia aceitar ou não aceitar. Se ela não aceitasse, ficava tudo desfeito. Mas ninguém
ficava chateado com a noiva. Simplesmente ficava tudo em águas de bacalhau, como a gente diz em Portugal. Ficava tudo esquecido. Acabou. Não há acordo. Provavelmente o pai não ia ficar muito satisfeito, mas ela tinha o poder nas mãos de dizer sim ou não. Creio que talvez seja a única tradição, não é, das mais antigas, em que a mulher tinha um dizer no casamento, porque a maior parte não tinha. Ela simplesmente ela era vendida. E então, nessa altura, ela podia recusar. Ou então, ela aceitava. Se ela aceitava, toda a gente... E comemoravam. Ela bebia, ela entregava novamente o noivo bebia, e a partir desse momento, eles estavam noivos. Os noivos aqui era tão legal como se estivessem casados. Isto é, eles já estavam casados. Vocês alguma vez se perguntaram porque é que a Bíblia diz que eles estavam, José e Maria, eles viviam separados, estavam noivos, mas no entanto José, ele planeou escrever uma carta de divórcio a Maria. Se eles estavam noivos, ele podia simplesmente largá-la. Mas pela tradição judaica, ele não podia fazer isso. Porquê? Porque isto era um contrato. E o que acontecia era que o noivo, ele saía e ele ia preparar um quarto para eles viverem. Ele ia preparar um quarto na casa do pai. Está a lembrar alguma coisa a vocês? O noivo, ele saía, ele ia preparar. Ele ia preparar tudo aquilo que era necessário para o casamento, para depois eles realmente celebrarem o casamento. Ele ia preparar a comida, a bebida, ele ia preparar a roupa dos convidados, ele ia passar, isto tudo demorava cerca de 1 ano, em que eles estavam noivos, mas o noivo estava a preparar a casa para a noiva, no pai. E o noivo dizia uma coisa quando estava aqui: não voltarei a beber deste cálice até que a gente volte a estar juntos. Está a lembrar alguma coisa? A noiva ia para a sua casa e ela ia se preparar. Ela ia preparar o vestido. Ela ia começar a se preparar, a ter coisas para beleza, para se estar mais linda. Ia chamar as amigas. E ela vivia uma vida como se estivesse casada, porque na realidade ela estava casada. Nós somos a noiva de Jesus. Quando nós, na Santa Ceia, que nós temos o cálice, não é um ato que a gente teve de fazer levianamente. É algo que nós temos que pensar muito naquilo que nós estamos a fazer. Quando nós aceitamos o cálice, é o noivo que nos está a presentear o cálice e a dizer: queres? Eu quero casar contigo. Tu queres casar comigo? Nós somos noivos. E como noivas, nós temos que viver uma vida santa. Nós temos que viver uma vida que agrada ao nosso noivo. Nós não podemos fazer tudo aquilo que nós queremos porque nós temos um compromisso. Se dissermos que sim ao nosso noivo, a nossa vida já não é nossa. O nosso corpo já não é nosso. O nosso coração já não é nosso. Mas pertence ao noivo. Pertence ao noivo. Então o sim a Jesus é muito mais do que uma oração, é muito mais do que simplesmente vir à igreja, é muito mais do que orar em casa, ler a Bíblia. É um relacionamento íntimo, como um noivo com uma noiva. É um compromisso de realmente ser fiel, ser leal, ser honesto. Viver uma vida que agrada a Ele e não a nós. Então, quando nós dizemos sim, nós temos que saber o que é que nós estamos a dizer. O que é que nós estamos a fazer?
sim a Jesus, é sinal de que a minha vida não me pertence mais. É sinal de que eu vou lhe dizer sim todos os dias da minha vida. Esta mentalidade do sim, eu tenho pensado muito, Deus começa a falar comigo lá muito atrás e vem. Todas as vezes que eu tenho encontrado adversidades na minha vida, este pensamento vem à minha mente. Eu vou dizer sim. Eu resolvo dizer sim a Deus e não à minha carne e não à minha vontade. Eu resolvo continuar a ser simpática com o meu marido, mesmo quando ele me chateia. Eu resolvo perdoar a pessoa que me magoou. Eu resolvo continuar a falar de uma maneira amável com uma pessoa que está a ser rude comigo. Eu resolvo continuar a fazer aquilo que o meu noivo quer que eu faça. O sim a Jesus é contínuo, diário. E é uma decisão que você tem que fazer. Você decide. Deus, Ele é maravilhoso, Ele nos chama, Ele quer uma vida de intimidade consigo, Ele quer que você seja a sua noiva. Mas Ele quer que você tome essa decisão. Para o seguir é preciso a gente dar completamente, 100%. Sim, eu quero. Sim, eu quero. E a minha oração esta noite, é que todos vocês, aqui, quem estiver a ouvir em casa, quem for ouvir esta pregação, é que realmente o Espírito Santo fale, é que convença onde é que nós temos que largar, as coisas que nós temos que largar, como o filho, aquele jovem rico, e que a cada dia nós possamos resolver dizer sim a Jesus. Todos os dias. Hoje, amanhã e sempre. E esperar com ansiedade a volta do nosso noivo. Porque Ele vai vir. Mesmo que muitos pensam que está a tardar, Ele vai vir. Prepare-se. Prepare-se. Porque nós nunca sabemos o dia da manhã. Esta semana, terça-feira, eu tinha uma cliente muito querida. Ela ia todas as terças-feiras lá ao restaurante só para conversar. Ela não era uma pessoa assim... Via-se que ela tinha um quociente de inteligência um bocadinho abaixo. Ela não era assim toda normal, digamos assim. Mas ela era muito querida. E ela dizia assim, Ana, nós somos amigas, não é? Eu conto a tua vida, tu contas-me a minha, a tua. Nós somos amigas. Somos, Teresa, somos. Ela na terça-feira esteve lá. E quinta-feira entrou uma senhora lá no restaurante e ela disse, tu conheces a Teresa, não é? Porque eu ouvi-te falar com ela. Eu disse, conheço. Ela na terça-feira ela foi para casa. Ela desmaiou e morreu. Depois de eu a ter visto. A vida é assim. A vida é assim. Não interessa a idade. Não interessa. A única coisa que nós temos que realmente pensar como é que está o nosso relacionamento com Deus e dizer sim o mais rapidamente a Ele. Porque nós não sabemos o dia da manhã. Nós não sabemos daqui a 1 hora. Então arrependa-se. Volte para Ele. Decida segui-lo hoje. Vamos orar.